Você precisa ter domínio das suas emoções. Você precisa ter domínio do seu comportamento. Sim. Porque o seu talento, cara, ele pode te colocar em muitas mesas estratégicas, mas só o comportamento te mantém lá. Não sei qual é o seu sonho, mas você vai precisar de pessoas. Aí o cara fala, legal, vou investir em pessoas. Aí depois você fala, cara, as pessoas vão procurar. E aí, como é que é essa? Como é que eu... Aí tem várias coisas aqui, ó. Porém, é preciso que a nossa mente e nosso coração estejam vacinados contra as epidemias emocionais do mundo real. O que seriam essas epidemias? Então, vamos lá. Essa parte do mundo real e do mundo ideal... Isso. Foi uma das coisas que mais colou desse livro. Tá. Eu estava em casa quando eu comecei a escrever esse livro. Demorei 1 ano e 2 meses para escrevê-lo. E você escreveu no mundo todo, né? Que tem uma passagem aqui que você fala, enquanto eu escrevo esse livro... Exatamente. Eu tô em outro país. Eu aproveitava as viagens, escrevia no avião, mas basicamente eu acordava todo dia às 5 horas da manhã, porque é o seguinte, na vida da América, a gente fazia tudo. O do yourself é muito forte lá, faça você mesmo, né? Sim. Então, eu acordava as crianças às 7 horas da manhã, enquanto Janine arrumava a parte de mochila para eles saírem, são 4 filhos, né? Eu ia fazendo café da manhã e levava numa minivan que eu tinha, levava eles para a escola. Sim. Então era só o dia me consumia tanto, basicamente eu sendo dono de casa, né, ficava em casa e vinha uma vez por mês para o Brasil para trabalhar e tal, que eu resolvi acordar mais cedo para escrever. Falei, cara, eu não estou produzindo o que eu poderia produzir. Eu acordava às 6 e pouca já para começar a cuidar das crianças, comecei a acordar às 5 todo dia. Certo. Que era uma coisa que eu sempre odiei, acordar cedo. Comecei a acordar às 5 horas da manhã todo dia e descobri 2 coisas importantes. Primeiro, que silêncio. Era inspirador. Segundo, eu escrevia numa parte da casa que dava fundos para um lago e onde nascia o sol. Então, todo dia eu via o nascer do sol. Uau. Aí eu descobri que imagem importa, ambiente importa. Sim. Não é só o horário da quietude, mas também o ambiente. Cara, e aí eu fiquei simplesmente 13 meses sentado escrevendo esse livro todo dia. Quando caiu a ficha do mundo real, mundo ideal, para mim foi uma das melhores partes, porque eu expliquei o seguinte, ó. No mundo ideal, que foi apresentado por Jesus, as pessoas perdoam 70 vezes 7. Tem um versículo na Bíblia que diz, se uma pessoa errar contra você, perdoa-o. Aí os discípulos perguntaram para Jesus, quantas vezes? Jesus, 70 vezes 7 em um dia. Em até 24 horas, se uma pessoa errar contigo 70 vezes 7, você precisa perdoá-la todas as vezes. Então, no mundo ideal, as pessoas vão perdoar 70 vezes 7. Mas no mundo real, elas perdoam? Elas perdoam? No mundo ideal, nós deveríamos lidar bem com os inimigos, porque a própria Bíblia diz que a gente precisa alimentar quem nos feriu. Deixar para lá. Alimentar no sentido, tá passando fome, eu vou te ajudar, não é porque você me feriu que eu vou me vingar de você. Sim. No mundo ideal, nós amaríamos uns aos outros, nós cuidaríamos uns dos outros, não teria inveja, né? Não teria vários problemas, mas no mundo real existem várias epidemias. Que epidemias são essas? Inveja, o ciúme descontrolado, o sentimento de possessão, a competição. Cara, o sentimento de competição está desleal na nossa geração por causa da internet. Sim. Eu fico olhando o Instagram dos outros e começo a desejar, caramba, mas como é que ele pegou esse carro? Mas como é que ele fez isso? Como é que ele consegue treinar todo dia e tá magro? Tudo é uma comparação, tudo começa a te fazer mal. É uma epidemia emocional. Sim. Então, e quando eu escrevi esse livro não existia o coronavírus, né? Eu comecei a escrevê-lo em 2018 e terminei em 2019. Sim. Então, essa palavra epidemia não tinha... É verdade, tá muito cara. forte hoje, mas na época não tinha uma correlação com o que tá acontecendo. Até uma pergunta que eu ia te falar, pô, você considera que esse livro vendeu pra cacete? Já é best-seller. Já é best-seller. E se você considera que esse livro, ele... Eu tenho uma opinião sobre isso, tá? Mas eu quero ver a tua. Se ele é atual, inclusive na época da epidemia aqui do Covid. Eu acho que esse livro, ele é um manual que vai ficar por muitos anos rodando, porque ele trata de uma coisa que sempre vai existir, pessoas. Sim. E pessoas são sempre iguais. Sim. Mesmo ciúminho, mesmo inveja, mesmo sentimento de competição, mesmo disse-me-disse, fofoquinha, familiar brigando com familiar no estrago Natal, por causa de coisa pequena, porque na verdade tem acúmulos de lixo emocional guardados, não tratados, aí quando o primo fala um negócio fica todo mundo nervoso. Pá. Então, ser humano é tudo igual. Então eu vim fazendo um raio-x do ser humano expondo como você resolver. Certo.
Basicamente, você só resolve o problema com pessoas, primeiro eliminando seu próprio ego e orgulho, que é a maior dificuldade, nosso maior inimigo. Ficando em silêncio, que é outra dificuldade, as pessoas querem sempre rebater. Nesse livro eu falo isso. O tempo de não leva o desaforo para casa, comigo é bater o levou, esse tempo acabou, irmão. Passou, antigo, né? É antigo. Profissionalmente não dá mais certo. Na rua você vai ser preso se fizer isso. Hoje em dia tem lei contra isso. Então, você precisa ter domínio das suas emoções. Você precisa ter domínio do seu comportamento. Sim. Porque o seu talento, cara, ele pode te colocar em muitas mesas estratégicas, mas só o comportamento te mantém lá. Perfeito. Se você der uma desviada no seu comportamento, não importa o nível do seu talento, ninguém quer você perto mais. Cara, animal. Galera, comenta aí. Porra, passagem animal. Ó, eu só tô na página 9, hein? Cara, só tô na página 9. Lembra a galera que o livro tá disponível de graça pra eles na Esquilo. Olha só, turma, me lembrar aqui que especialista em pessoas, meu amigo, meu irmão, Thiago Brunet, está disponível para vocês na Esquilo. Como é que faz para pegar lá? Link tá na descrição. Link tá na descrição. Então vai lá na Esquilo e pega o livro do Brunet também. Ô Brunet, se liga. Tá. Não sei qual é o seu sonho, mas é certo que você vai precisá-lo de pessoas para realizá-lo. Essa. E depois. Algumas pessoas ferem, outras curam. Cara. Antes da gente começar no capítulo 1. Não sei qual é o seu sonho, mas você vai precisar de pessoas. Aí o cara fala, legal, vou investir em pessoas. Aí depois você fala, cara, umas pessoas vão te ferir, outras pessoas vão te curar. E aí, como é que é essa... Como é que eu escolho? Qual é o meu critério? Como é que eu aprendo? O que eu tenho que olhar? Então, rapaz, a vida é uma sequência de tentativas e frustrações. Esse negócio de você olhar para uma pessoa e falar, essa com certeza vai ser uma boa pessoa na minha vida, ou essa não sei. Não é assim que funciona, não. É tentativa e frustração, é experiência. Tá. Às vezes parece que aquele relacionamento vai dar tudo certo, que aquela amizade vai bombar. Né? Pô, cara, a gente vai ser muito amigo. Passa 2 meses e vocês estão sem se falar. Sim. Porque existem muitas coisas que é só na jornada da vida que você descobre. Então, nós temos que entender que pessoas são tão importantes, por exemplo. Se você... Eu conto essa história no livro. Se eu te der $1 bilhão, $1 bi, te colocar numa ilha deserta, onde tem tudo, cara. Tem Ferrari, tem Lamborghini, tem casa 18 suítes, tem barco sem pés, tem os melhores restaurantes do mundo, com lagosta, caviar, camarão, vegetal. Tudo que você imaginar do bom e do melhor tem. Tá. A única coisa que não tem nessa ilha são pessoas. A maioria das pessoas vão estar de acordo comigo que eles não aceitariam $1 bilhão para ficar para sempre sozinho numa ilha, mesmo com tudo de luxo. Sim. Porque até para tirar onda, vamos falar da coisa ruim. Vou comprar um carro, vou comprar uma Ferrari para tirar onda. Até para tirar onda você precisa de alguém. Sim. Ninguém consegue nada sozinho. Esse dia eu né? vi um vídeo na internet e ela falou assim, gente, não fica com vergonha porque você é pobre, porque todo rico precisa do pobre. Não, por que ele vai comprar o carro? Ele precisa mostrar o pobre, porque pro outro rico é competição. Então, era um piadista, né? O cara tava contando uma piada, mas tem sentido, né? Que pessoas, como você fala, né? Pessoas precisam de pessoas e isso vale para os projetos. Se você for um empreendedor, seu colaborador é uma pessoa, seu fornecedor é uma pessoa, seu cliente é uma pessoa, sua equipe, seu time são pessoas. Tudo se trata de pessoas. No final das contas, você não tem um negócio, você tem uma gestão de pessoas para fazer primeiro. Sim. Então, basicamente, é disso que eu trato no livro. Se você quer ser feliz de verdade, você vai ter que aguentar pessoas. Algumas, literalmente, aguentar. Tem um versículo na Bíblia que diz, suportai-vos uns aos outros. Caracas. Aí tem um que diz, amai-vos uns aos outros. Aí depois diz, suportai-vos uns aos outros. Porque uns dá para amar, outros você só tem que suportar.